Olá, amigos. Nós estamos no Observatório da Cultura do Brasil para mais um bate-papo da 16ª Primavera dos Museus, promovida pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. O tema do evento deste ano é Independência em Museus, outros 200, outras histórias. Isso faz conexão com o nome do nosso museu. O MUSIM, Museu do Som Independente, Fonoteca da Música Paranaense, existe há mais de 30 anos. É feito na raça, na base do it yourself. Conta com o maior acervo de música paranaense, com mais de 3 mil discos e CDs, além de 200 mil documentos. Um acervo que já rendeu muitos frutos, como CDs coletâneas, programas de rádio, livros e cerca de 200 monografias acadêmicas feitas a partir de pesquisas no MUSIM. Ser independente é poder fazer um museu sem sofrer boicote justamente de órgãos públicos locais que deveriam apoiar essa iniciativa. Ironicamente, o Museu do Som Independente não é reconhecido pelos órgãos públicos de sua cidade, que são a Fundação Cultural de Curitiba e a Superintendência Geral da Cultura do Paraná, mas é reconhecido nacionalmente pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, maior entidade federal sobre o tema. Fica aqui registrada essa contradição para que possa ser feita uma reparação, afinal, o Estado tem por obrigação legal preservar patrimônio cultural, isso está na Constituição. E estamos aqui com a nossa convidada, Tina Curtis, também conhecida como Dona Fanzini e Senhora Fanzini, como já o nome, essa alcunha, esse apelido deixa entender. Ela é fanzineira, além de quadrinista, poeta, arte educadora e produtora cultural, realizadora do evento Fanzinada. E nessa semana ela foi notícia no site obarquinhocultural.com por conta da homenagem que ela recebeu em 2 campos educacionais fluminenses, a Instituto Federal Fluminense, Campus Macaé, e o Polo Universidade Federal Fluminense, em Rio das Ostras, onde ela participou de bate-papo, inaugurou o acervo de zines feministas Tina Curtis e mediou uma oficina de fanzines com foco na literatura popular. Então, aliás, isso tem relação com o tema desse bate-papo aqui, que é a memória da produção independente versus a memória oficial. Então, Tina, como primeira pergunta, eu queria que você respondesse para a gente aí o que são museus não oficiais ou independentes e qual a importância de acervos ditos não oficiais? Acaba sendo esses acervos, né, que os colecionadores têm, ou agora esses espaços, como a Fanzinoteca em Macaé, que fica dentro do Instituto Federal, tem toda uma memória, tem todo um cuidado, né, agora batizando os acervos, né, tem um acervo de música lá também, por exemplo, e aí acaba que sendo museus à parte, né, que não são considerados, mas existe uma memória, existe todo um registro, né, os fanzines também, eles, como museu, o museu também está fora, né, da mídia, assim, então você imagina a dificuldade que a gente tem de ter um registro, uma memória, e de se pensar um museu, inclusive na minha ida agora à Fanzinoteca, eu conversei com o Beralto, e a minha preocupação agora é que Macaé se torne um Museu Nacional dos Fanzines. Que joia, bacana. Ana, eu queria também perguntar para você que se os estados, no geral, o Estado, né, financiam a maior parte de museus ou centros culturais que são voltados a grandes questões históricas oficiais, também tem os museus temáticos, Museu Experiência, entre outros, né? O que difere e por que existem museus, coleções, bibliotecas, fanzinotecas que são extraoficiais? Porque as entidades, né, o poder público, ele ainda não acordou que existe essa memória aqui, né, que se com as coisas tradicionais, né, vem daqui o Museu do Ipiranga quase 10 anos para se inaugurar, né, o restauro, tudo bem que ele é grande, tudo, essa memória de contracultura, essa memória, o rock mesmo, né, independente, o que a gente pouco sabe são por fanzines, revistas e alguns livros, né, então, esses acervos ainda não foram abertos ainda, né, falta muito. E algumas bibliotecas têm exposições, o SESC tem feito, assim, principalmente com fanzine, recentemente tem feito bastante coisa legal. E aqui no ABC, a gente, posso falar um pouco da causa, né? A gente está conseguindo tombar o Dia do Rock nas 7 cidades, né? Então, mas tem feito um trabalho hércule, assim, das bandas, das pessoas, para conseguir tombar esses dias, para conseguir
criar memória, né? Trazer a história aqui do rock do ABC nessas cidades. Então, acredito que essas movimentações dos artistas documentaristas, jornalistas, né, tem que ser conjunta para a gente conseguir ter um museu que registre essas histórias oficialmente. E precisa, né? Antes que a gente perca de vez. Tem uma certa celeridade nisso aí. Muitos acervos, muitos desses itens aqui acabam se deteriorando com o tempo, né? Sim. Até quando E a própria... a gente está perdendo as pessoas também, né? Então, elas são parte dessas histórias, desses documentários, dessa oralidade, né? Então, dentro do museu, a gente consegue ter esse documento. Sim, sim. Uhum. E cabe o povo nessa tal memória dita oficial? Desculpa, eu não entendi. O povo cabe nessa memória dita oficial, que muitas vezes a gente vê assim, ações oficiais assim do Estado, assim, que tipo que vê que não tá chegando assim realmente naquela cultura popular mesmo, assim, né? Às vezes às vezes umas iniciativas que são em prol de uma cultura elitista, coisa assim, mas por isso que eu perguntei assim se o povo cabe nessa tal mas memória oficial. o povo acaba também não tendo acesso, né? E quando tem, acaba tendo algumas ações. Mas a falta de incentivo, a falta de verba, a falta de diálogo, falta de tudo, né? É muito precário. E espaço, principalmente, né? Onde que se põem esses museus, né? Onde que interessa esses museus, por exemplo? Uhum. E quais são os desafios de preservação das memórias e arquivos de títulos desconhecidos, né, não oficiais, das subculturas urbanas, dos segmentos culturais não estabelecidos diante do poder público? Então, fica muito solto, né, e muito triste isso, porque vai se perdendo. Fica com os donos desses acervos, desses colecionadores, desses apaixonados por música, por cultura, né, alternativa. Uhum. Isso eu incluo aí literatura, quadrinho, né, tudo junto. E a gente acaba perdendo acervo também, né, por falta de cuidados que começa a ter que se tomar, né, com o tempo. Então, por exemplo, o papel de um fanzine que eu tenho aqui da década de 80, eu já não posso manipular ele, né, não posso ficar mexendo com ele. Então, é pesquisa, muito cuidado. E o de agora é a mesma coisa, né? Conforme você vai passando de mão em mão, pegando, já não dá para ficar mexendo. Então, você tem que andar com uma cópia, né? Então, só uma exposição ou outra você leva, deixa no saquinho, as coisas assim. E o ideal seria ter um local para isso, né? E todo um cuidado com o papel, fotografia, né? As revistas, jornais, tem todo os recortes, né? Que a gente guardava, e guarda, né? No meu caso. Flyers, então... CDs, né, a capa do CD, o próprio CD, o ambiente que está, né, tem todo um cuidado. E na questão, assim, de bem material e imaterial, a gente precisaria de um local ideal, assim, de acesso mesmo, que todas as pessoas pudessem chegar a esse lugar e acessar fácil, né, alguma estação do metrô, alguma coisa assim, pensando nisso também. As pessoas, os colecionadores, os mantenedores desses acervos, que são coisas do seu próprio interesse, sim, eles preservam do jeito que dá, né? Nem sempre é mais adequado. Assim, muitas vezes o pessoal guarda em caixa de sapato, não é apropriado, pode juntar traça, pode juntar bolor, pode juntar mofo, né? O ideal são caixa plástica. Assim, eu mesmo o ideal teria ter o equipamento, né? Que mantém o calor, né? Tudo direitinho, né? A climatização do ambiente e tudo mais. Né? Evitar a umidade por colocar saquinhos de sílica gel, aqueles tirador de umidade, né? A umidade é um negócio os que é um grande grampos, vilão, o próprio grampo, né? Oxida o papel, estraga. Isso.
Nossa, você tinha falado isso no outro bate-papo, assim, e até hoje eu pensei assim, eu preciso tirar os grampos dos meus fanzines que estão nas minhas casas, de coleção de fanzine. Até hoje não fiz isso. Ixi, Maria, ainda bem que você me lembrou, tem que algo tem que ser feito. Mas outra coisa que você falou desses acervos que se perdem, muitas vezes, né, lembrei de casos, assim, tipo, pessoas que falecem e tal, Sim, a família não sabe da importância, o cara guardava esse monte de revistinha joga xerocada, fora, né? joga fora, acho que Não não tem doa valor. para o espaço. Aham. Outras ocasiões, assim, eu até lembrei de uma coisa que acho que o Martinot escreveu naquele livro dele, O Universo Paralelo dos Fanzines, né? Tipo, tem um acervo lá. Tipo, minha família não sabe da importância daquilo lá. E se eu morrer, o que vai acontecer? Eu tenho que deixar um Sim, testamento sobre isso aí. é isso mesmo. Mas ele já falou assim, tipo, não precisei fazer testamento. Assim, eu já deixei aos cuidados assim de uma pessoa assim que tem que cuida disso, né, tal, ele vai fazer alguma coisa assim para preservar, já está preservando, né, mas é preciso Uhum, fazer alguma ação assim para fazer uma extensão com a sim. comunidade, né, desse material, Mas né? e tem o porém também, né? Tem espaços, por exemplo, público que não sabe lidar com isso também, né? Que não tem esse espaço. Uhum. Aí não dá para se perder esse É, material também, né? nem me fala. Tem uma entidade, não vou falar o nome, assim, tipo, mas quando eu comecei a fazer fanzines, assim, eu tinha como Uhum, referência, tudo mais aí, tinha lá certo, tinha fanzines lá, alguns bem manipulados, tudo mais, alguns até esfarelando, assim, né, tem mais cuidado, né. Depois de um certo tempo, uma pessoa, assim, um grande amigo meu também, admirador de fanzines, chegou lá e viu menos fanzines, perguntou onde é que foram parar, assim. Eu estava aqui, tipo, em péssimo estado, assim, a gente jogou fora. Ele ficou chocado com isso. Quando informou isso para mim, eu, tipo, não, como assim? aqui em São Paulo eu passei por isso também, num local assim que eu fiquei chocada, assim, um local até bem grande, assim. Nossa, Esse mesmo local eu retornei mês passado, né? Tava um tempão sem ir lá, né? Passaram várias diretorias diferentes lá, tá um pessoal bem legal, né? Fui lá ver a sebo de fanzines, pensei, tem mais fanzine aqui? Tipo, pode ser que tenha alguma coisa assim, uma reserva que a gente tem aqui e tal, mas tem que solicitar lá, abrir e tal. Falei, não, que eu contei essa coisa do fanzine ser jogado fora, né, para uma diretoria anterior, assim, eles também ficaram assim, como assim? Não, aqui? Não, aqui. Não, aqui isso não vai acontecer mais, não. Assim espero, né? O problema é que a questão é que é uma tomara, né? entidade que muda as diretorias, assim, com o passar do tempo, né? Então, vai também de uma espécie de da consciência que tem aquela pessoa, da Sim. visão que ela tem, né? E como a gente pode falar que há uma década, né, a gente está comemorando, no caso dos fanzines, as datas assim de celebrações, né? Então agora tem o Dia Internacional, Dia Nacional, Uhum, Dia da Fanzinoteca, que é mundial. O Rontani conseguiu o Dia Municipal lá em Piracicaba, né? Então essas datas acaba trazendo esses acervos um pouco mais de cuidado, porque as pessoas começam a saber que nessa data vai ter que mexer, né? uhum. Então, acaba tendo um pouco mais de cuidado, mas também é tudo muito novo, né? Uhum. Voltando, assim, não voltando, mas aqui, a gente está falando muito de museu, preservação, mas também acervos bibliográficos também são importantes, né? Eu Sim, lembro uma vez, assim, voltando a ele, o Márcio Snow, ele é referência em fanzines, né? Não tem como não citar sim. ele, né? Uma vez ele colocou numa rede social do Facebook, né? Colocou lá a estante lá com os livros sobre fanzine que ele tem, tipo, Sim. todos que saíram nacionalmente, né? Alguns foram livros artesanais, assim, com tiragem minúscula, assim, sabe? Ele adquiriu, né? Eu tenho também um bocado daqueles lá, que é o título que ele tem, mas eu comentei com ele assim, nossa, cara, mas fico imaginando qual biblioteca no Brasil teria esses mesmos livros? Não tem, cara, não tem. Mal, Não difícil, tem. difícil ter um livro sobre fanzine, né? Eu até fui É uma grande... colecionador mesmo, é. Uhum, uhum, Você não acha, inclusive até para comprar, assim, uhum, às vezes a gente dá dica, né, em alguma biblioteca, todas que eu uhum, passo, assim, de biblioteca, eu sempre falo, olha, a gente precisa de livro de fanzine, que fale sobre fanzine, para as pessoas começarem a ter essa memória, né? uhum. Eu tenho uma biblioteca grande daqui do Paraná que eles fazem um projeto de fanzine com crianças, assim, eu acho muito legal, um projeto Nossa, é continuado. incrível. É, eu Uhum. acompanhei a pandemia inteira, né? Eles fizeram online, assim, foi bem legal. E sim, eles até estão fazendo há bastante tempo e continuado, assim, né? O grupo Uhum. infantil
é o público-alvo deles, né? Até quando eu fui lá, fui conversar sobre o projeto, fui adquirir, perguntei mais livros sobre fanzine vocês têm? Pois, acho que eles não chegaram a ver no acervo, assim, mas eu perguntei, o livro do Martin Snow, Universo Paralelo dos Zines, tem? Tipo, não tem. Olha, esse livro tinha que ter aqui, né? Tinha que ter. O problema é que está esgotado, assim, até para fazer uma doação para a biblioteca. Seria alguma coisa legal, ainda mais a biblioteca que tem interesse no tema, né? Mas, bom, vamos ver se um dia aparece, assim, alguém para fazer uma doação desse livro lá, que seria muito útil, né? A marca de fantasia, né, do Henrique também Exatamente. Edgar é a Guimarães, nossa é isso, né? referência, isso, o Edgar, errei, o Magalhães. Exatamente. Zine sobre índios na educação, zines de várias Tudo. partes. Nossa, eu tenho alguns. Certa vez eu fiz uma compra grandinha com a editora dele, assim, eu quero esse E aí. são baratos, Um né? pacote Assim, bem grandinho. abaixo Sim. do custo, assim, Uhum. de pessoa apaixonada pelo que faz, né? Ele é um pesquisador. Uhum. Nós dois somos membros de honra da Enzine, né? Que é a Associação de Pesquisa de Fanzine Nacional. Então, tem bastante coisa na marca de fantasia relacionada, né? Sobre o movimento punk, zine. Uhum. Sim. Uhum. Recentemente eu encontrei o Valo Velho, que é um punk das antigas, né? Aqui em São Paulo. E ele tem uns livros bacanas sobre o movimento punk no Valo Velho, assim, desse tamanho, assim. Nossa. Uhum. Então, É um vale chama... muito a pena Uhum. a gente comprar, ter, né, indicar, fazer resenhas desses trabalhos que são memórias reais. Uhum. Tem um chamado Os Zines Contam uma História sobre Punks. Esse é um outro título, assim, que eu também Sim, do adquiri. Carlos. Isso, tudo bem. Exatamente. Mas vamos voltando aos seus projetos, Tina, relacionados às zines, tem o evento Fanzinada, tem a Fanzinoteca Acervo Feminista Tina Curtis. Você consegue manter uma boa relação com o circuito oficial? Existe apoio do poder público? Ou se não existe apoio, ao menos o poder público não atrapalha as iniciativas que você integra, conhece? Eu tento, né? Porque em algum momento você precisa estar no espaço público, né? Então, por exemplo, recentemente eu participei da Virada Ilustrada em São Bernardo, foi muito bacana, assim, eles deram todo o suporte, né, para o evento acontecer, fizeram um belo trabalho, assim, mas não é o que acontece sempre. Muitas vezes até por questão que as pessoas não entendem, vê aquele monte de xerox, né? E olha que eu sempre trago a questão de arte e educação do fanzine, de alguma coisa de educação popular com zine, né? Tento trazer isso daí para as pessoas terem um pouco mais de consciência que o fanzine é a própria mídia, né? Uhum. Ele funciona meio que por si só. Eu acho que, assim, pelo tamanho, pela onde eu consegui chegar, assim, né, vamos dizer, com a fanzinada, eu consigo ter um meio termo, assim. Por exemplo, a gente já passou por praticamente todos os espaços culturais grandes de São Paulo, né? Então, Casa das Rosas, MASP, entre outros, né? Assim, grandes. Então, já tem vamos dizer, um certo respeito. O Sistema S também já abraçou a fanzinada? O Sistema S? Já fiz oficinas, Uhum. né? Uhum. Pelo SESC, assim, fiz bastante coisa, participei do Tecnologias Zineiro, o Snow também. Uhum. O fanzine agora, na verdade, no Sistema S, no SESC está bem abrangente. Por exemplo, eu participei da Feira Literária de Ribeirão Preto, recentemente. Eu participei online, mas a galera de Ribeirão Preto estava super ativa lá, né? O Jofra, o Uhum. coletivo deles, assim, teve oficina de fanzines também. Então, foi algo bem grande, assim. Tem todo um suporte, né? Tem toda uma estrutura, assim, para levar essa linguagem para esse diálogo, assim, é bem interessante. Então, tive um retorno bem legal. Uhum. Então, foi assim meio a meio assim de tanto seus projetos, seus eventos se passaram tanto por alguns espaços grandes assim quanto por espaços pequenos independentes. Até na rua. Uhum. Não chegou a ser meio a meio ou foi assim tipo um terço de espaços grandes assim, espaços esses aí os mais como diria assim, mas
Olha, De grande porte ou de... no, no, no espaço público, assim, por exemplo, a Casa das Rosas, assim, eu ocupei toda a casa, então eu não posso reclamar. Em alguns outros espaços também, então as pinacotecas do ABC também eu consegui ocupar, mesmo com muita dificuldade, assim, porque você faz todo um projeto, né, mostra, e na hora que você começa todo o trabalho tem uma dificuldade também. E foram quantas edições do Fanzinada e há quanto tempo é realizado? Ele tem tem uma periodicidade, acontece uma vez por ano, 2 vezes por ano, acontece mais vezes, outros menos, e qual que é a periodicidade? Se não tem essa periodicidade, assim, qual que é o critério, assim, para fazer, assim, quando a gente pode, faz, a gente está a fim de fazer sempre, a Tina queria fazer todo mês, toda semana, assim, mas faz Sim, sempre possível. dá muito trabalho. Tá. Quantas Então, edições, então? Em quanto tempo? eu perdi a conta de quantas edições, na verdade, mas são 11 anos, né? Não tem, assim, uma data certa para as coisas acontecerem. As datas certas, na verdade, que eu comemoro todo ano, eu tento fazer alguma coisa maior, é o Dia Internacional dos Fanzines, que inclusive é a data de nascimento da fanzinada, né? Que a gente foi os primeiros a comemorar essa data no Brasil. Depois o Dia Nacional do Fanzine, e agora a gente comemora também o Dia Mundial da Fanzinoteca. Então, essas 3 datas eu tento manter eventos maiores, mas acontece muito, por exemplo, de eu participar como intervenção em outros eventos com a fanzinada também, né? Então, isso também conta. Então, é muita coisa, assim, no ano, assim. Não tem uma data certa, mas agora com a pandemia, assim, melhorando a pandemia, assim, eu estou retornando também aos eventos, né? Então já está voltando a acontecer vários no ano. Eu acredito que assim, em torno de 15 a 20 por ano. Opa, um número bem expressivo, né? E como é que essas intervenções em eventos, em outros eventos, assim, como é que acontece, assim, né? Explica pra gente. Geralmente as pessoas convidam, né? Então, às vezes, é dentro de uma feira literária, é dentro de um show de rock, que nem aqui do Coletivo Rock. Eu participo de um evento do pessoal da Zona Leste, uma vez ao ano, também de hardcore, né, punk rock, então também é pontual eu fazer uma intervenção com uma exposição de fanzines. Então tem alguns eventos até que eu já estou ficando parceira. Então já estou até com a data, tipo, vai ter tal evento, tal data, eu vou estar participando, né? Então, aí acabo fazendo, às vezes, uma fala que não cabe uma exposição ou uma mesa com fanzine, faço uma fala, né? Então, e quando eu vou com intervenção também eu faço questão de levar trabalhos de o número maior que eu posso, né, de pessoas que estão ativas, fazendo alguma coisa no momento, assim, para as pessoas conhecerem, não só a exposição. Ah, que joia. E acontece em quais cidades já aconteceu? Bastante. Olha, eu sou meio que parceira de Bauru, né, volta e meia estou por lá, Minas, Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, São Paulo, ABC em peso, Na sua teve cidade, 2 mas edições fora, está, né? na sua cidade, mas está fora do país, você disse? Isso, Espanha e Argentina, que aí o Rogério me representou lá, eu Que estava joia. grávida, depois a Valentina era bebezinha, né? Não dava para sair. Então, participei da abertura da Fanzinoteca de Portugal também, mas aí via online, né? Representando aqui o movimento brasileiro. Então, e aí pensando também nessa questão, assim, eu fiz curadoria também de fanzines do Brasil e Portugal, né? Participando da exposição. Então, com trabalhos, falando, fazendo resenha. Pensando nisso também, eu fiz o prefácio do Cloy, falando um pouco sobre os fanzines no ABC, né, no livro dele agora. Então,
estou espalhando o que posso, né? Fazendo o que posso. Que joia, está chegando a muitos lugares, muitas cidades, muitos países, até que joia. Sim, então, Portugal também a gente tem uma conexão muito forte com o pessoal de lá, assim, dos zine de música, zine de quadrinhos, zine de literatura. Então, de artes urbanas, assim, tem um contato muito bom. Certo. E agora uma pergunta que vai mais para a área de educação, faz uma conexão. Por que as massas, os jovens, a população em geral, no sentido de educação e formação, deveriam ter acesso aos acervos que são chamados de não oficiais? Olha, porque ali conta uma outra história, né? Uma história mais orgânica, mais real, mais visceral, mais instigante. Que nem, por exemplo, essa minha passagem recentemente por Macaé, os alunos fizeram fanzines tendo pesquisado a fanzinoteca. A professora trabalhou a questão de gênero através do acervo feminista, né? Elas organizaram, inclusive, foram elas que tiveram a ideia, tudo mais, pesquisaram sobre a minha vida, tudo para poder batizar, né, o nome. Então, é muito importante, porque ali, de repente, tem um fanzine lá da minha cidade, que nem o pessoal de Ribeirão Preto, né, eles são muito ativos, eles fazem parte de toda uma documentação, vamos dizer assim, de fases de Ribeirão Preto contada pelos fanzines, né? Então, tem coisas, por exemplo, que a gente que faz, que a gente está ali, a gente sabe, mas a pessoa que não tem contato com isso não sabe e vive no mesmo local, né, na mesma cidade. Ou, de repente, a gente tem a mesma identidade morando em lugares diferentes, né? De repente, nossa, fulano passou por aqui, né, participou de alguma ação lá no fanzine, está registrada, né, e, de repente, você nem imagina, né, que, por exemplo, as bandas, né? Sem contar que, assim, o fanzine é prático, ele mexe com a sua criatividade, ele é rápido para você divulgar, né? Então, não digo tão barato, porque ultimamente a Xerox voltou aquele período de inflação, então, mas mesmo assim ainda é acessível, ele, ele é direcionado, né? Então, você vai pelos temas que você gosta, então ele é muito assim, ele tem o filtro, né? Então você já escolhe as coisas que você mais gosta, então é uma leitura dinâmica, rápida, prática, então você acaba tendo identidade muito rápida. E a questão da autonomia, né? Você vê que você pode criar, que você pode fazer, a liberdade de expressão que você tem, eu acho que isso na educação é incrível, né? Os professores que estão trabalhando com fanzine agora, eles estão vibrando essa questão do interesse da galera dentro da sala de aula, né? O pessoal lá de Macaé mas falou, nossa, as turmas são outras depois que passam pela fanzinoteca. Joia. Tina, estamos indo para o final aqui, né? Bom, desde já muito agradeço pela sua participação. Nós estamos na 16ª Primavera dos Museus, como tema 200 anos de independência. Eu queria que você fizesse uma despedida, então, e comentasse também, tipo, essa questão de independência foi muito em conexão com aquele velho lema, o do it yourself, faça você mesmo, né, que acompanha veio do movimento punk, acompanha o pessoal do fanzine há muito tempo, né? É uma lição de vida, isso aí, o do it yourself, faça você mesmo. Com certeza é um grito de independência, né? Olha, eu acho que a gente precisa idealizar mais, né? Acreditar muito mais nas coisas que a gente faz, primeiro, né? A gente tem mais suporte, mais formas hoje de poder estar em parceria com espaços, né? Pensando nessa memória de museu. E que o museu não é só aquele prédio grande, né? Enorme lá do Ipiranga, não, são pequenos museus, como tem lá em Bauru a Casa do Cordel, né, pequenininho, assim, bonitinho, com toda a história. Então, eu espero que as pessoas comecem a criar esses espaços também. O Faça Você Mesmo foi minha escola, né, é o que me fez, é a pessoa que eu sou, então, devo muito a ela.
E através dela eu pude ter acesso a um mundo que talvez eu jamais teria, né? Então, eu agradeço esse espaço para poder falar mais uma vez. Espero que uma hora a gente esteja pensando também no Museu do Fanzine aqui no Brasil. Isso aí. E é isso aí. Obrigado demais, assim, Eu por agradeço. esse espaço, que é importante para mim também. Muito obrigado pela participação, tá? Obrigada. Estamos aqui, esse foi o nosso evento Primavera dos Museus, 16ª Primavera dos Museus. Até mais, Tina, muito obrigado. Até. Tchau, Até mais.